Ei, você aí, já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque esse robô existe e pode trabalhar pra você também. Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também. Título não é meu favorito, mas não seria nenhuma loucura imaginar que o Corinthians possa até o final do campeonato brigar por alguma coisa na competição. Agora o Carille merece uma menção especial, porque o cara tem 3 anos de carreira, ele foi tricampeão paulista, tem um título brasileiro, e se ele ganhar o brasileiro e ganhar a Sul-Americana, aí para tudo, né? Vai ser, acho que, o início mais fabuloso de um técnico num grande clube do futebol mundial. Em 3 anos o cara ganhar tantos títulos importantes. Repito, já tem 3 paulistas, um brasileiro, está brigando pelo brasileiro e pode, aí acho que é mais, dá para sonhar mais em de repente conquistar uma Sul-Americana, porque o grande duelo vai ser contra o Atlético Mineiro, creio eu, na grande final. O Carille está assumindo o risco da evolução, né? Porque ele, como o Quesada falou, o time está melhorando ofensivamente. Tá atacando, né, com mais jogadores, tendo um posicionamento mais adiantado. A gente tem aí o Pedrinho como o grande destaque, né? O Carille fala que não, o Pedrinho nunca jogou pelo meio, ele vai insistindo pelo lado, mas que vem dando certo. Pós-Copa América, o Corinthians evoluiu bastante na parte ofensiva, com o Matheus Vital também tendo mais presença no time titular. Falta um pouco o lado esquerdo, né, do Cleison, talvez o Everaldo, né, tendo mais oportunidades. A defesa, né, com o Manuel, com o Gil. É uma equipe que o time mantém a solidez defensiva, mas o Carille assume o risco de evolução e colocando um time mais para frente. Contra o Atlético Mineiro foi assim. O Atlético teve algumas oportunidades aí de marcar o gol, porque o Corinthians arriscou, não foi conservador somente naquele jogo defensivo, os laterais avançando. Às vezes a gente viu o Danilo Avelar de um lado, o Fagner do outro, ao mesmo tempo. Então ele está... essa parada para a Copa América aí foi fundamental para a evolução, principalmente ofensiva do time. Tem a melhor defesa, né? 9 gols sofridos, então continua bem defensivamente, evoluiu no ataque, são 19 gols marcados, se eu não me engano. Mas é aquela questão, é um time que não vai encantar. Pelo menos para mim, mas é uma equipe competitiva. Mas chega no Maracanã e elimina o Fluminense na frente de quase 60 mil torcedores. Mas é competitivo. Não vai encantar, não tem um elenco assim de vai encher os olhos. É pelo resultado, mas ele está saindo um pouco daquele conservadorismo de somente, né, defender e num contra-ataque. Não, tá assumindo o risco de ir para frente também. E nesse jogo contra o Fluminense, o Muriel foi o melhor do jogo. O goleiro do Fluminense pegou tudo. E quem saiu classificado foi o Corinthians. É resultadista, é um técnico que joga só pelo resultado. O currículo dele diz que sim. São 3 títulos paulistas, ele é tricampeão, ele é campeão brasileiro. E está aí na frente brigando. Por que não? E o elenco é recheado de craques, de talentos, não é? Agora, ele mantém essa base com o Love, que é muito criticado em alguns momentos, mas eu acho que esse é o cara da frente. Eu acho que o Everaldo ainda não é a peça certa, acho que o Cleison é o cara para jogar por lá. Mas um time que tem Cássio no gol, o Gil, Fagner, é uma defesa sólida. E queira ou não queira, o Quesada lembrou bem, o Manuel passou a jogar um futebol muito consistente, forte, né? E ele está dando moral pro Gabriel. O Gabriel teve esse problema todo aí na possível pseudo-transferência, numa barca furada. É o reforço para o segundo semestre. Ele já falou, ele está bem, ele vai para o jogo. Mas é isso. Não, e estava muito bem. Não, ele continua bem. Eu até dei opinião, né? Achei que falei que dos meus favoritos o Corinthians não estava para conquistar o título. Eu até dei opinião, achava que muito difícil o Corinthians brigar pelo título brasileiro. Assim, estava mais próximo da Sul-Americana. O Corinthians sim está ali no G4, G6, vaga de Libertadores, pelo trabalho do Carille, pelo elenco que ele tem na mão, mas vi alguns elencos mais na frente. Mas o problema é que alguns elencos oscilam. O do São Paulo oscila,
O do Inter está visando Copa do Brasil, a Libertadores, o Grêmio também. Estou falando elencos que eu considero um pouco melhor do que o do Corinthians. O próprio Grêmio, que eu já falei, o Inter, né? O Cruzeiro, né? Exato. Que para mim foi até uma decepção, está sendo no Brasileirão. Mas o Corinthians, com a sua regularidade e com o ótimo trabalho do ótimo Carille, o Corinthians tem 8 vitórias no campeonato. Muita gente fala, defensivo, retranqueiro, tem 8 vitórias. Só quem tem mais vitórias é o Flamengo e a maior Santos. sensibilidade do Corinthians do Campeonato Brasileiro do Corinthians é do Corinthians. Não, porque se fala assim, que o Corinthians é tão defensivo, mas ele, em número de vitórias, só perde para os 2 líderes. É que fica aquele rótulo... Que é o Santos e o Flamengo. Né? O Corinthians só perdeu 2 jogos, porque tem uma defesa forte. O Corinthians fez 19 gols, só tomou 9. Então tem uma campanha segura, sólida, que faz eu até rever o meu pensamento. E eu tenho humildade de reconhecer. O Corinthians está na briga. O Flamengo pega o Avaí. O Flamengo é favorito, mesmo com todos os desfalques. Nós vamos falar do Flamengo ainda. Daqui a pouquinho. O Santos... Atlético Paranaense na Vila. Jogo duro. É na Vila. Santos leva um certo favoritismo, mas é jogo duro, dependendo do que aconteça com o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Se amanhã ele for eliminado, as forças vão ser todas para o Brasileirão. Isso é evidente. Se ele classifica, ele tem a final já na próxima semana. O Corinthians pega um time arrumadinho, um time que dá trabalho para todo mundo, mas é em casa, que é o Ceará. E depois o Corinthians pega o Fluminense, que está aí com as dificuldades, e o Fluminense vendeu o mando. No Maracanã. Vai ter... Não. Vai ser em Brasília. Vai ser em Brasília. Então, o bom número de torcedores... Do Corinthians. Deve ser do Corinthians. Provavelmente. Então o Corinthians se torna favorito. E aí tem o clássico Flamengo e Santos. Dependendo do que aconteça, o Corinthians pode diminuir essa diferença. Então acaba que dá esperança para o torcedor. E eu mesmo que falava assim, acho que para o título brasileiro tá difícil. Já tenho que... É porque o Campeonato Brasileiro é tão legal, é tão importante o Campeonato Brasileiro, tá entendendo, torcedores? É tão importante, a gente estava falando aqui do Palmeiras, que o Corinthians estava lá, ninguém... E tá aí. Tá aí o Corinthians. Olha aqui, a sequência do Corinthians, Ceará domingo, sábado, 11 horas da manhã, lá em Itaquera, depois o Fluminense em Brasília, aí termina o primeiro turno. Aí vem Corinthians e Independiente Del Valle, meio de semana. Aliás, no dia da final da Copa do Brasil, teremos Corinthians e Independiente Del Valle pela Sul-Americana semifinal em Itaquera. Aí no final de semana seguinte, abrindo o segundo turno, Corinthians e Bahia. Na Arena do Corinthians. Na Arena do Corinthians. Aí depois teremos Independiente Del Valle e Corinthians, semifinal da Copa Sul-Americana. O jogo Chapecoense-Corinthians foi adiado por causa da participação do Corinthians aqui na Copa Sul-Americana. E depois o Corinthians recebe o Vasco. É isso, é a sequência de jogos. Não é uma tabela ruim, não. É uma boa sequência de jogos. É uma boa sequência. E muitos jogos em casa. É a sequência de jogos. Só tem um detalhezinho aí. Vocês sabem qual é o time que mais... Qual é o detalhe, Crisan? Do seu lado detalhe enorme. Qual é o detalhe, Crisan? Corinthians é um dos times que mais empatou na competição. Isso não é bom em pontos corridos. É péssimo, que você faz a conta, 7. É melhor perder 3 e vencer 4. Você faz mais pontos. Mas às vezes a derrota traz consequências que você nem consegue vencer depois. Você me venceu. Ô, Quesada, olha aqui, o São Paulo empataram. Ô, Quesada, o Flamengo empatou 3 vezes. Não, você entendeu? Olha aqui, ó. O Flamengo empatou 3 vezes, o Santos empatou 3 vezes, o Corinthians empatou 7 vezes, São o Palmeiras 6 e o São Paulo. Era melhor 7. O Palmeiras ter empatado com o Flamengo. Claro, é que eu tô dizendo assim, se você empata muito, você fica para trás, você vai ficando para trás. É bom você mencionar o número de derrotas do time. O time perdeu pouco, né? Tem que ver se o empate também é um 2-2, um 3-3, ou aquele empate de 0-0. Por exemplo, contra o Avaí, defesa que não sofre contra o Avaí era um jogo que não podia desperdiçar pontos, entendeu? Você colocaria mais 2 na conta do Corinthians. O Corinthians tem 31 hoje. Sim. Ele teria 33. Claro que é melhor ter 2 pontos a mais, óbvio. Porque esses 2 pontos podem fazer diferença lá na reta final do campeonato. Né? É isso aí. Portanto, crescimento do Corinthians, olho no timão. Após a Copa América melhorou muito. 3º colocado do Brasileirão.
e na semifinal da Sul-Americana. Aliás, o Galo, forte Vigador, também está lá contra o Colón do outro lado. Chance interessante de termos uma final brasileira na Sul-Americana. Vamos para um rápido intervalo, lembrando a nossa enquete. Mano Menezes confirmado, técnico do Palmeiras. Mano